Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar uma técnica de maquiagem para você que está insatisfeito com alguma coisa no seu rosto. É uma trend de maquiagem artística, mas eu acho que pode servir muito bem para cobrir algumas imperfeições. Vamos ver? Bom, primeiro você precisa estar com seu rosto limpo, sem nada mesmo, de uma forma que, bom, você vai ficar um pouco desconfortável de se ver no espelho desse jeito, né? Principalmente se você não tiver nenhum procedimento, como eu. Então, você vai precisar de algumas rendas, essas aqui, eu cortei, e cola, pincel e pronto. Claro que a gente vai fazer a maquiagem depois, mas essa é a parte inicial base. Vamos começar? Aqui a parte da base do rosto já está completa, então nós vamos seguir para maquiagem. E aí, depois de pronta, fica mais ou menos assim, meninas. Essa não ficou tão perfeita quanto os exemplos que eu usei, mas eu acho que ficou bem legal pra você sair na rua pra algum eventinho quando seu rosto não tá lá essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Gente, eu sei que isso pode parecer um pouco exagerado, mas a Kylie Jenner, por exemplo, já usou uma espécie de véu no rosto em alguns eventos. Tipo uma máscara para esconder algumas imperfeições. Algumas pessoas apontaram na internet que ela estava um pouco incomodada com as marcas de expressão que vinham surgindo no rosto dela. Então, talvez isso seja mais real do que parece. Mas deixa pra lá. Hoje eu vou falar sobre um filme lançado ainda esse ano, sim, 2025. E você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre ele, The Ugly Stepsister. É um filme que remonta o conto da Cinderela, só que de uma forma bem... adulta, se é que eu posso dizer assim. Bom, mas crianças, essa Cinderela não é pra vocês, então... tchau! O que eu posso falar é que o conto da Cinderela, na verdade, é uma história muito antiga e que vem de várias outras tradições, além da europeia que a gente conhece e é tão popular pela Disney, por exemplo. Uma das suas principais versões é a chinesa, que tem esse caráter do sapatinho que remete muito aos pés pequenos que eram muito cultuados na época em que essa história é contada. Ling, 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 ling. Opa, que beleza! Olha, tem samba de dragão lá no pé da chinesa. E uma coisa interessante é, antes da gente adentrar na história, entender o que o conto da Cinderela quer nos dizer. Eu vou utilizar a psicologia junguiana para tentar trazer algumas ideias para vocês. Aqui eu tô seguindo algumas ideias e observações de Suzette Herman, que eu encontrei no site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais. E ela pontua algumas características bem notáveis no conto da Cinderela. Nessa observação aqui, a história da Cinderela é colocada como uma busca pela própria identidade, porque os contos de fada, eles não são essencialmente o que a história diz, mas o que ela transmite, qual a mensagem que as pessoas que criaram ela quiseram passar com aquilo. Então não é tão simples assim. Já que a gente vai fazer uma análise desse filme, vamos entender o cerne da história da Cinderela para talvez entender uma coisa diferente desse filme. E nessa história a gente tem várias releituras, né? Como eu já falei, tem a principal da Disney, né? A animação, tem também a live action, que foi feita pela Lily James, e tantas outras adaptações, Pra Sempre Cinderela, tem aquela versão com a Hilary Duff também, são muito legais. Então é um conto que está muito presente na cultura pop, então a gente sempre vai ter uma releitura da Cinderela, o que é muito legal, porque brincar com essas opções, com tudo que acontece, é bem divertido. E ao mesmo tempo, a história essencial se perde muito, né? Mas desde o início, a história nunca teve uma forma só de ser contada. Ela foi contada de várias maneiras, como dá pra ver. E até hoje é assim. Então sempre vão haver alterações na forma de contar. Essa daqui é bem diferente, porque a nossa protagonista não vai ser a Cinderela, e sim uma das suas irmãs malvadas. Sim, você já pensou? Hoje em dia é muito popular, né? Esse tipo de história em que a gente vê o vilão com foco a mais.
como no caso da Cruella, da Malévola, enfim. Essas histórias são bem famosas e fazem bastante sucesso, que também é o caso de The Ugly Stepsister. Tá chamando muita atenção, principalmente no momento em que a Substância fez tanto sucesso. É uma história de body horror. Então, eu falei no último vídeo sobre Jennifer's Body, que foi um dos primeiros filmes, assim, a falar um pouco sobre isso, numa perspectiva feminina. E hoje em dia a gente vê uma onda de filmes, assim, sendo feitos e sendo compreendidos, o que é muito legal, né? Então é sempre bom apoiar esse tipo de filme. Então eu vejo muito de A Substância nesse filme, mas ao mesmo tempo ele tem muita originalidade, ele por si próprio, né? Ele tem suas características bem específicas, e se você assistir ele, você vai entender do que eu tô falando. Ele é bem específico, sabe? Mas é isso, vamos pra história. Então o filme começa da maneira clássica da Cinderela, quando a madrasta malvada e o pai da Cinderela se casam. Mas nesse momento a gente vê a perspectiva da irmã, da Elvira, né, que é uma das irmãs malvadas da Cinderela. Então a gente entende um pouco mais de quais eram as preocupações da madrasta malvada. E talvez ela não seja tão malvada assim, ela tem as próprias vontades, os próprios desejos e tá buscando as próprias coisas, né? Tá lutando por algo, porque naquela época não era fácil pra ninguém. Se a vida da Cinderela não é fácil, isso não significa que a vida da madrasta também é fácil. Então a gente acompanha as irmãs chegando até a casa da Cinderela e de seu pai. Eles vivem numa casa muito boa, até que muito boa, né? Se é que eu posso falar assim. Eles têm um certo nível de aristocracia, um certo nível de polidez a mais do que a família que está chegando da Elvira, né? Elas estão numa classe inferior. A gente pode presumir que elas são de uma classe mais burguesa e a Cinderela possivelmente tem algum nível de nobreza ali no sangue, né? É bem possível. Isso fica claro também numa cena seguinte que eu vou explicar para vocês. Mas até então, tá tudo indo bem. As irmãs chegam até a casa, a Cinderela recebe elas, que nesse momento ela não tem o nome de Cinderela ainda, ela é Agnes. Então ela é uma menina muito bonita, enquanto as meio-irmãs não são tão bonitas assim, né? Elas ainda estão na fase da adolescência, então é como se elas fossem flores que ainda não desabrocharam, né? Eles usam muito esses termos nessas épocas, assim. Então a Cinderela tá no auge da sua beleza, no auge da sua idade também, a idade perfeita para um casamento, né, com os termos que eles costumam usar. E ela é muito bondosa, muito educada, trata todo mundo muito bem, até que depois da cerimônia do casamento, o pai da Cinderela morre. E aí a gente tem uma virada muito grande para todas as versões da Cinderela, né? O momento que a Cinderela perde o pai, ela perde o apoio dela e não tem mais ninguém para cuidar dela. Mas diferente dessas histórias, aqui a Cinderela não sofre nenhum tipo de punição agora mesmo, sabe? Nesse momento, ela continua vivendo a vida dela. Mas ela é muito triste, né? Muito magoada com a morte do pai dela, tá triste, e aí a Elvira chega até lá para consolar ela. A Elvira é uma menina um pouco cheinha, um pouco fortinha, não considero ela uma pessoa gorda, mas ela tá um pouco fora dos padrões, não daquela época, né, os padrões atuais, porque hoje em dia essa cultura da magreza voltou muito forte. E a Cinderela não, ela tá esbelta, tudo de bom ela tem. Ela usa aparelho também, a Elvira, né, então ela tá um pouco, né, ainda tá se construindo como mulher. E nesse momento que o pai da Cinderela morre, ela tá muito triste. E como a Elvira foi muito bem recepcionada pela Cinderela, ela tenta conversar com ela. Olha, eu também perdi meu pai, eu também fiquei muito triste. Mas a Cinderela trata ela mal, né? Ela acaba sendo um pouco classicista com ela, falando que o pai dela só se casou com a mãe da Elvira porque eles precisavam de dinheiro. E se não fosse por isso, ele nunca se juntaria com a pessoa da laia delas. E isso deixa a Elvira muito magoada, né? Porque ela se sente rejeitada. Ela já é uma pessoa com essa questão de rejeição. Todo mundo trata ela como feia, até a própria mãe. E uma coisa interessante sobre a Elvira é que ela tá o tempo todo lendo um livro. Tanto que a primeira cena do filme é ela sonhando
com o mundo desse filme, que é um filme escrito pelo príncipe Julian, que é o príncipe da história, né? O príncipe desencantado aqui nesse caso, meus queridos, porque de encantado ele não tem nada. Ela vive nesse mundo encantado de que um dia ela vai se casar com um príncipe, ela lê os poemas, né, que ele escreveu, que estão nesse livro, e vive lendo eles e fantasiando. Todo mundo trata ela como uma maluca, né, porque todo mundo acha que ela não tem a mínima condição de se casar com um príncipe, mas ela vive no mundinho dela. Ela tem uma irmã também, a Alma, que é uma personagem bem interessante, mas ela aparece muito pouco. Ela é como uma antítese de tudo. Enquanto a Elvira tá a mil, fazendo mil coisas, a Alma tá, tipo, totalmente ao contrário. Mas aí, nesse momento, a Elvira, que já é uma pessoa muito rejeitada, fica muito magoada com a Cinderela, né? Que ela vê sendo tão bonita, e já é uma coisa que cria uma rivalidade, né? Eu falei sobre rivalidade feminina no último vídeo, e aqui também existe muito isso. De uma forma diferente, mas acontece. Apenas pelo fato da Cinderela, da Agnes, ser mais bonita que a Elvira, ela já se sente um pouco ameaçada por ela, né? Então, a partir do momento que ela fala alguma coisa que magoa ela, é como se isso aumentasse, e aos poucos isso vai ficando cada vez maior. E então, chega até a casa das meninas, né, a informação de que vai acontecer um baile e que o príncipe vai escolher uma donzela virgem para se casar. Muito importante esse detalhe. A Agnes está lá fora, ela recebe o convite e aí ela fala o nome dela, né, pro cara anotar, porque ele quer o nome de todas as meninas que vão se candidatar ao posto de possíveis princesas. E aí a Agnes fala o nome dela completa, tipo um nome gigante. Tem mais ou menos, sei lá, 10 nomes diferentes. Agnes, não sei, tem os nomes Alice, vários nomes mesmo. E a gente sabe que todo mundo que tem nomes gigantescos são pessoas que têm algum nível de nobreza, né? Então significa que essa pessoa ela é dotada de castas, né? Dotada de sobrenomes que representam famílias importantes, entendeu? E enquanto a Elvira, ela não tem sobrenome, ela simplesmente não tem. O nome dela é Elvira. E aí a Agnes fala para o moço lá, né, que anota os nomes, que ela é a irmã, é a meia-irmã dela. Então ele coloca Agnes Stepsister, que é basicamente o título do filme, né? Então nesse momento a gente já pode entender que sim, existe uma diferença de classes sociais aí. Uma coisa que na Cinderela clássica, né, na Cinderela normal, mais conhecida, mais popular, não existe isso, né? A gente não sabe se a Cinderela é mais ou menos qualquer coisa que as irmãs e a madrasta. Acontece toda uma preparação, né, para essas meninas irem para esse baile. Existem muitas coisas para se chegar até o baile de fato, coisas que também não acontecem no filme da Cinderela original. E elas fazem aulas de dança, e para Elvira é especialmente muito difícil, né? Ela é muito rejeitada, não porque ela não se esforça, ela é até muito boa, ela faz tudo que ela pode, mas por ela não ter a aparência, ela nunca recebe destaque nem nas aulas de dança mesmo. Então, enquanto a mãe dela tá um dia chorando muito, né, sobre o fato de não ter o que fazer, porque agora o marido dela morreu, então ela não tem dinheiro nenhum. E depois que o homem morreu, ela também percebeu que ele não tinha nada, então elas ficaram realmente com a mão na frente e a outra atrás, só com a casa mesmo. Aí as coisas ficaram muito piores. É tanto que o pai da Cinderela não foi enterrado, ele fica apodrecendo lá num porão. E isso é um motivo de muita revolta para a Cinderela, ela vive brigando com elas por causa disso. Mas até então ela tá vivendo normalmente, né? Só em luto pelo pai, mas como uma filha praticamente também. Só que é claro que a madrasta é um pouco mais grossa com ela, né? E aí a Elvira fala pra mãe dela que ela tá determinada a se casar com o príncipe, que ela realmente quer se casar com ele e vai fazer tudo o que for necessário pra isso. Então a mãe dela ri, né? Primeiro, porque ela acha que ela não tem potencial pra isso. Mas quando ela vê a forma como ela tá entusiasmada, né? Como ela tá demonstrando que ela se dedicaria para isso, ela acredita, né? E decide apostar todas as fichas dela na filha. E quando eu digo todas as fichas, é todo o resto do dinheiro que ela tem. Então elas vão fazer procedimentos estéticos, né? Existe um médico chamado Dr. Estetic, que ele faz procedimentos.
Nessa época, acredito que seja o século XIX, né, enquanto essa história é ambientada. Então, existiam alguns procedimentos estéticos, sim, desse tipo, mas eu acho que não no nível tão avançado quanto na história, né? Mas claro que tudo isso é só pra gente ter uma dimensão da história, né? Uma história que, apesar de ser tão antiga, ainda assim trazer algumas reflexões pra gente. Porque nós sabemos, por longe, que as irmãs malvadas da Cinderela, elas fizeram sim algumas coisas, né, para conseguir tentar chegar no nível da Cinderela, que foi uma coisa muito difícil, mas não com essa riqueza de detalhes como nesse filme aqui, né, ou com essa tentativa de justificar esses detalhes. E aí o primeiro procedimento que a Elvira faz é uma cirurgia no nariz. Na verdade, o primeiro mesmo é que ela tira o aparelho, né? E aí depois disso ela faz uma cirurgia no nariz e ela fica o tempo todo com um negocinho dourado no nariz com um lacinho. E isso remete muito àquele aparelho externo, né, que as pessoas usam. E a gente vê sendo emulado em algumas obras da cultura pop, como no clipe da Katy Perry, por exemplo, que representa muito essa figura da pessoa nerd, da pessoa feia, uma pessoa excluída socialmente, né? Então a Elvira fica ainda mais feia para ficar mais bonita. Estão entendendo? Então, me remeteu muito esse adorno que ela usa para proteger o nariz desse tipo de aparelho que é muito utilizado. É um momento, assim, já bem impactante. Que não tem anestésicos, assim, tão elaborados, não tinha muitas coisas, né, para se chegar aos resultados da melhor maneira possível, fora os riscos, né? Se hoje em dia é muito perigoso fazer uma cirurgia pelo risco de adquirir uma bactéria, imagina naquela época você fazer uma cirurgia super perigosa só porque você não acha que o seu nariz é bonito o bastante, sabe? Hoje em dia acontece, as pessoas fazem e ainda é perigoso, mas naquela época já é um momento bem impactante, né? Principalmente a gente vê na figura da alma essa representação de quanto que isso é grotesco, quanto que isso é bizarro, quanto que isso tá fora do normal, sabe? E hoje em dia as pessoas têm normalizado tanto as cirurgias, os procedimentos estéticos para estar cada vez mais parecido com um padrão irreal. Aqui a gente vê a figura da Cinderela, que é uma princesa da Disney, que é uma ideologia também de perfeição, porque ela tá sempre muito bonita, muito perfeita. Ela não existe. Ela é uma personagem, sim. Ela tem algumas características mais humanas nessa história, mas ela também é um espectro. É o espectro da coisa inalcançável. Se não fosse a Cinderela, seria qualquer outra pessoa, mas que tivesse num nível muito difícil de ser alcançado. E dá para perceber também que existe um conflito entre o que essa história quer contar e o que a psicologia junguiana diz sobre os contos de fada, por exemplo, no caso da Cinderela, que é uma história sobre encontrar a si próprio, mas é sobre uma mulher também dotada de muitas virtudes, tantas virtudes que se torna praticamente impossível ser como ela. E ela se torna um padrão de ser, né? Porque a mulher tem que ser linda, tem que ser bondosa, mesmo com as pessoas que tratam ela mal. Então, a Elvira, ela é a antítese disso, né? Ela é o completo oposto. Enquanto a Cinderela é calma, ela é surtada. Enquanto a Cinderela é bonita naturalmente, a Elvira precisa de vários procedimentos para chegar aos pés da Cinderela. Eu vejo muitas pessoas fazendo reviews tratando a Cinderela como se fosse má nessa história, mas ela não... Ela, sim, teve algumas atitudes questionáveis, né, como tratar a Elvira mal, mas a Elvira também fez coisas ruins, né, pela inveja inflada que ela tem. Essa imagem é criada também na nossa atualidade por influenciadores, por pessoas que às vezes também se submetem a esses procedimentos, mas que não mostram a parte dolorosa deles. E o que eu gosto muito de The Ugly Stepsister é que a gente vê eles exatamente como eles deveriam ser mostrados, né? Existe uma glamorização, uma romantização desses procedimentos. E eu gosto muito desse filme porque ele faz o completo oposto disso. Então é muito interessante de ver, por mais que doa, por mais que incomode e por mais que você não consiga prestar 100% de atenção, porque aquilo dói só de olhar. Mas aquilo é um alerta sobre todas as coisas que são mostradas numa embalagem bem mais bonitinha pra gente, sabe? E a Elvira entra nessa, né? E ela começa a ser cuidada por outras pessoas, né? Ela continua se dedicando muito às aulas de dança.
E aí ela recebe de uma moça que fala que ela tem potencial um vidrinho, né? Um vidrinho não, um pequeno lugar de colocar remédios, né? Um adorno, é bem bonitinho. E dentro dele tem uma bolinha branca, que é um ovo de tênia. Naquela época era comum que as mulheres realmente comessem esses ovos para ficarem mais magras. Essa é uma das partes mais chocantes desse filme para mim. E aí a Elvira, que tá muito alucinada por esse desejo de ser alguém pro príncipe, de ser mais bonita, né? E ela fica muito encantada com aquilo. Então ela e a irmã, a Alma, estão passeando, né, pelo bosque, pela floresta, uma floresta muito próxima da casa delas. E ela conta pra Alma, né, que ela recebeu de uma moça esse ovo de tênia e que ela tá muito disposta a comer. E a Alma repreende ela completamente. A Alma é muito a consciência nessa história, sabe? Enquanto todo mundo tá fazendo loucuras e coisas absurdas, a Alma está dizendo que está errado. E isso é suficiente, sabe? Às vezes é preciso ter alguém que puxe pra realidade, mesmo que as pessoas não escutem. A Elvira acaba comendo o ovo mesmo assim, a Alma abandona ela lá. E ela encontra o príncipe, falando umas coisas bem machistas, misóginas, bem legais com os amiguinhos dele. A gente já vê que o príncipe não é lá grandes coisas, né? Ele não é tão bonito, ele não tem nada de encantado e ele trata a Elvira muito mal, né? Os amigos dele perguntam: você comeria aquela mulher ali? Ele fala: jamais, não comeria isso. Ele trata ela como se ela fosse uma coisa. Embora ela nem saiba exatamente do que eles estão falando, né? Mas ela tem a idealização dele completamente destruída. Mas isso não faz com que ela desista em nenhum momento. E aí ela volta pra casa, né? Meio mal. E ela se depara com uma cena magnífica. Magnífica. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse ver a Cinderela nas condições que eu vi nesse filme. Eu não vou falar muito sobre isso, né? Porque o vídeo pode cair. Mas é uma cena muito, muito, muito explícita da Cinderela fazendo coisas de adulto. Com um carinha do estábulo, né? Que cuida dos animais ali. Eles têm um relacionamento, eles se amam mesmo. Mas a Elvira vê uma cena bem assustadora. E ela pega os dois, né, nessa situação. Não é exibida a cena em que ela denuncia, mas aparentemente ela denuncia a cena, o que ela viu. E aí, a partir desse momento que a Cinderela passa a ser tratada como uma criada ali pela família. Porque ela deixa de ser uma moça pura, né, que é o único valor que ela tem até então. Então ela não tem valor nenhum mais pra família. Ela continua sendo muito bonita, continua tendo todas as virtudes que ela tem, menos a mais importante. É basicamente isso. E aí o dinheiro que já não era quase nada gasto com ela, passa aí todo pra Elvira. E aí que ela faz mil loucuras, né? Ela fica bem mais magra, né? Graças ao ovo da Tênia. Começa a ir muito bem nas aulas de dança, né? Porque ela ficou mais bonita e porque tem uma integrante a menos. A Agnes não tá indo mais, né? Porque ela foi proibida de muitas coisas. E ela começa a se destacar, ela fica realmente bonita. E ela faz mais um procedimento que é um dos mais bizarros, assim. Ela costura cílios nos olhos. E é muito doloroso. Acho que essa foi uma das cenas mais punk pra mim, assim. Tem muitas cenas punk nesse filme. Ele é bem... Mas é aquilo que eu falei. Ele faz uma coisa que os influenciadores que te mostram uma beleza super alcançável de procedimentos estéticos e muito ácido hialurônico de uma forma que deveria acontecer, sabe? Ela coloca os cílios e vai ficando cada vez mais bonita, só que ela começa a sofrer, né? Nesse momento a gente já vê o que tá acontecendo com ela ali por dentro, né? A gente vê que ela tá sofrendo com dores na barriga por causa da tênia que tá vivendo dentro dela. E se você não sabe, a tênia, ela pode chegar, sei lá, 10 metros, eu não tenho certeza, mas ela fica gigante e ocupa todo o espaço do seu estômago, do seu intestino e pode gerar problemas gravíssimos como anemia, desnutrição e etc. Então, gente, não preciso dizer, não façam isso, né? Mas, por favor, é sério, é bizarro isso. E esse é só o começo, né? Ela tá com os olhos todos ensanguentados da costura dos eyelashes dela. Mas assim, fica lindo, né? Ai, gente, ficou maravilhoso, não posso negar. This is a drama. I'm the drama. Mas assim, a beleza dói, né? Já diria Beyoncé. E aí a única pessoa que ajuda ela nessa situação, né? Que ela não tá enxergando nada, com os olhos tapados, cheios de sangue,
é a Agnes. A Agnes, você vê que ela é uma pessoa boa mesmo nesse momento. Que ela tem piedade dela, por mais que ela tenha sido uma filha da puta com ela. E ela é muito boa, né? E aí chega um momento em que a Elvira tá tomando banho de banheira, né? E aí a Agnes vai levar comida pra ela mais uma vez. E ela pede pra ela pentear o cabelo dela e ela vê que o cabelo dela está caindo todo. Tá caindo todo. Não foi só a magreza que ela ganhou com o ovo da Tênia, ela ganhou mais coisas, como a calvície aos... Ai, gente, não sei quantos anos ela tem, mas deve ser, sei lá, uns 16. Calvície aos 16 é bem bacana, né? Eu acho que é um preço a se pagar pela magreza. Tem gente que paga com outras coisas, tipo a vida, né? E aí a Elvira fica louca, né? Ela fica desesperada, porque justamente quando ela tá ficando linda, perfeita, do jeito que ela sempre sonhou em ser, as coisas estão dando errado, ela tá cada vez mais debilitada, né? Com dores e se sentindo mal. Mas aí ela consegue uma peruca, e aí chega o dia do baile. E nisso tudo, né? Ela consegue um vestido lindíssimo. A Cinderela fica sem nada. Elas proíbem a Cinderela de ir ao baile e tudo mais, aquela coisa bem clássica mesmo. Só que nesse caso, a Cinderela ela consegue um vestido novo, mas não é da fada madrinha, não. Ela consegue dar a mãe morta dela. Gente, é uma cena zoadíssima. Eu não vou dizer bizarra, porque de bizarra esse filme já tem muita coisa, mas assim, é muito esquisito, porque a mãe dela realmente parece que morreu mesmo nessa cena. Não tem nada de fada madrinha, não. Não tem, é meio assustador. Até porque é bem perto da cena que o pai dela tá lá apodrecendo, cheio de bicho. Esse filme é grotesco. Você tem que estar com o estômago muito vazio pra poder assistir, gente. Eu tô avisando, viu? Temos a Elvira brilhando, né? Sendo um grande destaque ali, porque ela conseguiu ficar lindíssima e chamou a atenção de todos os rapazes, além do príncipe. Mas ela não tá nada bem, né? Ela tá prestes a passar mal também, mas ela consegue fazer a dança dela. E ela é o grande destaque da dança também. Ela tá arrasando. Gente, ela ficou linda mesmo. Ela brilhou mesmo e ela mereceu porque ela se dedicou muito pra isso. Ela consegue a primeira dança com o príncipe, mas aí chega a Cinderela e rouba a cena. Só que ela tá bem irreconhecível nesse filme. Ela vai com um véu sobre o rosto dela, então não dá pra conhecer, mas a Elvira reconhece ela porque tem uma hora da dança que elas viram assim pra baixo e aí o véu dela cai. E a Elvira vê, né, e ela fica revoltadíssima porque ela já tava mal, que o príncipe tava se bandeando pra outra, né? Que príncipe queridíssimo, né? Ele só tá escolhendo ela pela beleza também. Então, assim, whatever. Então, ela conversa com a mãe dela, né? E a mãe dela fala, não, minha filha, mas olha, você pode conseguir qualquer outro homem. Mas Elvira, ela quer o príncipe, porque ela é apaixonada por ele. Pela idealização dele, pelas coisas que ele escreveu que não são nem 50% do que ele é. Mas aí a Elvira acaba dançando, né, com outros homens a pedido da mãe dela, né? Porque ela sempre tá fazendo tudo que a mãe dela quer. Ah, então detalhe, a mãe dela, bom, ela faz algumas coisas pra se manter, né? Ela é tipo uma garota de programa ali daquela época, pra conseguir manter as filhas, né? E é um trabalho assim, tipo, parece que ela gosta do que ela faz, né? Não vou mentir, mas assim, ela se sacrifica pelas filhas, né? Mas o que ela faz com a Elvira não dá pra justificar, gente, é realmente muito triste. A Elvira, ela fica muito triste, né? Ela fica muito desolada com tudo que tá acontecendo. E o príncipe, né, ele deixa o recado para todas as meninas que estiveram no baile de que aquela que o sapatinho, né, porque a Cinderela acaba deixando o sapato, aquela que o sapato couber no pé, ele vai casar. É, o que ela faz, né? Depois de tudo que ela fez, eu acho que isso aqui é o de menos. Ela simplesmente corta fora os dedos do pé. Igualzinho na história que a gente ouve, né? A gente sempre ouvia quando criança, sabia que as irmãs da Cinderela cortaram o pé? E tem um pouquinho disso no filme Pele de Asno, né, que eu falei aqui também, em que algumas moças ali do vilarejo tentam moer os dedos, fazer umas coisas bem grotescas. Isso é comum nesses contos de fadas antigos. E realmente, gente, ela realmente corta o pé, você vê ela cortando o pé. E aí ela passa muito mal, né? Porque ela já não tava bem. Ela passou mal no baile, inclusive vomitou horrores. E a mãe dela, vendo aquela situação, junto com a irmã, né? A alma desolada, mas sem poder fazer nada pela irmã, porque ela tá vendo que a Elvira tá ficando meio louca, né? Porque os ovos da Tênia também tem essa coisa de mexer com a cabeça das pessoas. Então, assim, são muitas consequências gravíssimas. Mas a mãe da
Elvira acaba cortando o outro pé, né? Porque tava faltando o outro. Até porque o sapatinho não caberia no pé que ela cortou, que era o outro pé. Então, né, tem que cortar, já que cortou, não tem problema. Ai, gente, que horror. E aí, é uma situação horrível. E aí, o príncipe chega até a casa delas, né? A gente não viu o que acontece com a Cinderela, porque a Elvira tá muito debilitada. A gente fica ali na cena com ela. Ela se acabando, fazendo de tudo, sai rastejando. Ela não tá bem. Ela tá com os pés cortados. Nada dela tá bem, sabe? Nada. Ela tá assim, acabadíssima. E aí ela acaba caindo da escada e se quebra inteira, quebra os dentes, quebra o nariz que ela sofreu tanto pra ter. E se ferra inteira. E aí, quando ela chega já é tarde demais. O príncipe já encontrou a Cinderela, eles já estão se beijando, já estão juntos. Não sobrou nada pra Betinha. E aí, gente, ela fica muito mal, né? Ela entra em colapso, ela já tava toda colapsada com tudo que tava acontecendo. Mas aí a única pessoa que fica ali pra ajudar ela é a Alma. E a Alma fala, olha, a gente vai embora daqui. E aí ela pega a irmã dela, cuida dela, né? Tenta ajeitar ela do jeito que ela tá ali, toda acabada, toda destruída. E tira toda a tênia pra fora dela. Ai, gente, que cena horrível! Meu Deus, mas assim, ela se livra daquilo, mas é uma cena pesadíssima. Nunca acabava, nunca acabava. Era o filme inteiro, só tirando a tênia dela. Elas vão embora. A Alma leva alguns trocados, né? E a Elvira, tadinha, tá bem mais feia do que no começo do filme, né? Se ela soubesse que ia terminar assim. Mas que será? Será se ela mudaria tudo que ela fez, né? Também não sei, ela tava muito determinada. Mas é isso. E aí elas vão embora e o filme acaba. A lição que resta, né? Tipo, o que sobra da gente depois que a gente se molda numa forma que não é nossa, né? O que sobra. É tipo essas pessoas que fazem 1000 procedimentos estéticos, sei lá, tem um procedimento das lentes do dente, por exemplo, você tem que raspar seus dentes fora e fica tipo dentes de bichinho, sei lá, de um animal. Seus dentes de verdade vão ser aqueles pra sempre. Se você ficar pobre, você não vai poder refazer as lentes, você vai ter que ficar com aqueles ali, sabe? Ou fazer, sei lá, bichectomia e depois ter que lidar com a falta de colágeno, a sua pele toda caída aos 20 anos de idade. Ou, sei lá, uma atriz fazer preenchimento com botox e não ter expressão. São muitas consequências para todas essas coisas. Eu não vou ser hipócrita de falar que, tipo, ai, não façam procedimentos, isso é errado. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é como eu já falei, sabe? A gente precisa ver algumas das consequências disso. A gente precisa entender para avaliar o quanto vale chegar até ali, sabe? Porque às vezes a gente só vê a parte boa. E assim fica fácil de tomar a decisão. Então é um filme pra gente pensar, né? O quanto vale tomar essas decisões. Os motivos que levam a gente a isso, né? Porque no filme, tudo que motiva a Elvira é o príncipe. Mas ele não vale a pena. Ele não vale a pena. Nem qualquer outro homem vale a pena fazer isso. Se você tá fazendo por você, já é alguma coisa. Mas se você tá fazendo isso por outra pessoa, é um caso a se pensar muito, né? Eu não recomendaria. Esse é um filme muito bom. Ele foi dirigido e escrito pela mesma pessoa. Dá pra ver essa concisão nele. Ele é muito bem feito. Ele tem imagens bonitas e feias ao mesmo tempo. É bem contrastante isso. Eu gosto muito das músicas techno dele no começo, que tem aquela vibe muito filme adolescente dos anos 80, 90, em que tem esses conflitos mesmo de aparência, né? De uma menina que não se sente pertencente àquela organização social que ela tá. Passa muito essa vibe também de filme adolescente, mas ao mesmo tempo na época e ao mesmo tempo Cinderela. Ele tem muitas coisas, ele é muito legal, ele traz muitas referências. É um filme que dá pra ver que a pessoa que fez estudou bastante sobre o assunto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Sou de uma conta pequena, ainda tô começando, eu preciso muito do apoio de vocês. É isso, até o próximo. Tchau!